Muito bom dia, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus queridos amigos e irmãos. Hoje eu vou falar sobre o poder da mente, né? Assim também como a criação, porque somos co-criadores, né? As criações da nossa mente, né? O poder mental, enfim, nós temos uma capacidade imensurável de mudar uma realidade. Se assim desejarmos, se assim crermos também, né? Porque tudo depende também da nossa vontade, né? Também da nossa capacidade de acreditar, né? E também de cocriar, tá? Como Jesus já nos ensinava, vós sois deuses, ou seja, nós somos criaturas, né? Filhos de Deus, pai e mãe. Porém, mesmo que sejamos seus filhos e co-criadores, Deus está em nós e nós estamos nele. Ou seja, somos ele porque ele está em nós e nós estamos nele. Podemos emanar a luz, o amor, o poder, a paz de Deus, se assim desejarmos, se conseguirmos também entrarmos na frequência de Deus a partir da conexão, sintonia e afinidade estabelecidas, tá? Dependerá não somente da boa vontade, do esforço de cada um, mas também da condição evolutiva do espírito, né? Então vamos lá. Vocês sabiam que o céu, né, o paraíso, nirvana, enfim, ou o inferno, né, ou as zonas umbralinas, os umbrais, tudo isto é uma realidade criada a partir da nossa mente que modela, cocria, e nós seremos atraídos para uma realidade de acordo com aquilo que vibramos, pensamos, criamos, emanamos, somos. O que vai determinar um espírito ir para um plano, para uma dimensão, para um lugar, não é somente a sua condição ou capacidade espiritual, né? Mas também o merecimento, né? Dependerá também, né, da evolução espiritual e, em parte, daquilo que ele emana, sente, né? E cocria ou cria, tá? Muitos seres espirituais se veem em dimensões diferentes, não é mesmo? Existem planos espirituais ou dimensões extrafísicas diferentes umas das outras, né? Existem, por exemplo, níveis, gradientes, escalas, enfim, dimensões variáveis, né? Universos paralelos, né? Existem localizações, as quais a nossa mente ainda não consegue conceber, a nossa mente humana, a nossa mente quando estamos encarnados, né? E dependendo também da evolução espiritual, porque existem dimensões, planos, lugares, enfim, localizações inimagináveis nestes universos infinitos, tá? Bom,
independente de qualquer coisa, vocês já devem ter ouvido, né, algumas frases. Por exemplo, tudo é possível àquele que crê. Né? Nosso mestre Jesus, né, Sananda Jesus, foi quem propagou este ensinamento, né? Tudo é possível àquele que crê. Ou seja, se você pensar que algo é impossível, você tornará aquilo impossível. Mas se você acreditar que algo é possível, você tornará aquilo possível. Porque a nossa mente cria. Tá? Como Siddhartha Gautama, o Buda, também preconizava, você é aquilo que pensa. Né? Ou aquilo que você é resultado daquilo que você pensa. Né? Enfim, muitos grandes mestres ensinaram com seus exemplos, parábolas, metáforas, sobre o poder da mente, tá? Então, a nossa mente tem uma força muito grande, porque o pensamento, ele modela, né? O pensamento é energia, então a gente consegue, por exemplo, através do pensamento, a gente consegue, através do pensamento, plasmar algo e aquilo se tornar realidade. No momento certo, estas energias criadas pelo pensamento se tornarão tangíveis, ou seja, os pensamentos que são energia, eles plasmam muitas ideias, né? E estas ideias, né? Estes pensamentos plasmados pela mente humana, no momento certo, se tornarão realidade, ou seja, serão tangíveis, porque estas energias elas interagem com as leis universais, né? E tudo é energia, não somente os pensamentos, mas as palavras, a escrita, as ações, tudo é energia. Então, temos um poder muito grande, na qual ainda utilizamos muito pouco através da nossa mente, tá? Nós temos que combinar o poder da nossa mente com o aspecto moral, ou seja, utilizarmos, né, o amor crístico, né, esta chama trina que pulsa nos corações de quem realmente se conecta, vibra, se sintoniza e se afiniza, né, com este amor crístico. Então, devemos, né, combinar, né, este amor que vem da fonte divina e combinar com o poder de nossa mente para que possamos plasmar ideias, pensamentos frutíferos, né? Pensamentos centrados, né, no bem, pensamentos centrados em algo positivo, benéfico, edificante, porque assim a força produzida por este pensamento conectado com a fonte divina, ela terá um poder muito grande e ela entrará então de uma forma mais eficaz com as leis universais. Né? Então, muitas pessoas que pensam positivamente conseguem atrair no momento certo realizações prósperas. Agora, aquelas pessoas que pensam negativamente, elas vão atrair, né, infortúnios. Tá? Bom, pensando nisto agora,
Quando, por exemplo, um espírito de um desencarnado ele se encontra, por exemplo, em um plano espiritual, ele pode se ver numa condição favorável ou desfavorável, numa condição benéfica ou maléfica, numa condição que será para este espírito positiva ou negativa. São polaridades. Né? Este espírito será atraído para o plano espiritual de acordo com aquilo que ele pensa, vibra, emana e é. Além também, né, do merecimento, sua condição espiritual evolutiva, dos karmas, enfim, de uma série de fatores, né? Mas muitos espíritos, eles se veem naquela condição por causa de seus pensamentos, por causa de sua mente, né? Então, por exemplo, muitas pessoas elas se defrontam com diversos tipos de situações diferentes. Porém, algumas pessoas conseguem olhar para aquela mesma situação de uma forma diferente das outras. Isto se dá devido à sua condição evolutiva, tá? Por exemplo, existem indivíduos, pessoas que conseguem, por exemplo, em um momento de borrasca, ou seja, em um tempo desfavorável, né, de dificuldades, empecilhos, desafios, em um momento assim de maus augúrios, enfim, aquele espírito que ele tem, por exemplo, um preparo espiritual mais forte, uma evolução espiritual mais elevada, tem estrutura, né? Aquele espírito conseguirá manter, por exemplo, a sua serenidade, a sua paz, o seu equilíbrio, a harmonia, e ele não se deixará afetar, né, pelo cenário desfavorável. Ele conseguirá manter a tranquilidade, a confiança, a paz, a serenidade, né, e também o otimismo. E estes espíritos que estão em um nível espiritual mais elevado conseguirão suportar, aguentar estes tempos mais difíceis por causa de sua força de pensamento. E outros que não possuem esta condição espiritual, esta capacidade, não são tão evoluídos espiritualmente, poderão então enfrentar mais dificuldades. Não compreendendo bem a situação, eles poderão se deixar entregar, né, emotivamente ou emocionalmente ou sentimentalmente, enfim, eles se deixarão afetar, se abalarão, né, por estes momentos mais difíceis, né, e se entregarão então, né, ao pessimismo, né, fazendo com que esmoreçam, percam a fé, a confiança, se abatam mais, né, e olhem de uma forma negativa para aquele cenário, não conseguindo então, por exemplo, manter a fé, a confiança, o otimismo e a esperança, tá? Por quê? Por causa da mente, tá? E a mente está muito atrelada, né, à condição evolutiva do espírito, né? Porque um espírito que ele conseguiu evoluir do ponto de vista moral, intelectual, ele consegue, por exemplo, dominar melhor, né, a mente
porque ele tem ferramentas para isto, né? Ele tem subsídios, né? Ele tem uma espécie de bagagem que faz com que aquele espírito consiga suportar, aguentar e resolver situações e questões difíceis, não somente pela sua condição espiritual mais evoluída, mas também pela experiência de acordo com suas trajetórias, jornadas de vidas passadas, de reencarnações, né? É como se aquele espírito tivesse mais experiência, fosse um espírito mais antigo, mais evoluído, aprendeu melhor e consegue, então, por exemplo, suportar estas dificuldades de uma forma mais positiva, não se deixando entregar, tá, para o pessimismo. Estes espíritos que estão vibrando positivamente, que são espíritos mais evoluídos, eles estão vibrando numa dimensão mais elevada do que outros espíritos que são menos evoluídos, né? Ocorre que alguns espíritos eles podem então se depararem com estas diferenças, né? Alguns espíritos adentrando dimensões diferentes, alguns espíritos mais evoluídos em dimensões mais elevadas e outros espíritos menos evoluídos em dimensões menos elevadas. Isto faz com que estes espíritos mais evoluídos consigam, por exemplo, manter esta força interior, né? Esta chama acesa. Eles conseguem, por exemplo, se conectarem com a luz de uma forma mais permanente, mais constante e não se deixam entregar, né? Por exemplo, aos maus pensamentos. Então, estes espíritos mais evoluídos, eles mantêm uma conexão, uma sintonia, uma afinidade com Deus muito profunda, forte, e conseguem controlar a mente, porque esses espíritos já têm um domínio muito mais grande, muito mais forte. Então, eles conseguem controlar e dominar, por exemplo, os maus pensamentos, assim também como os sentimentos, as emoções, né? Porque são espíritos que já galgaram muito, aprenderam muito e têm um autocontrole, um autodomínio muito grande. E aqueles espíritos que não estão neste mesmo nível não vão compreender, não vão entender e, pasmem, alguns vão julgar, criticar, condenar estes espíritos mais evoluídos, iluminados, por causa de sua postura, conduta ou comportamento diante dessas situações difíceis, porque estes espíritos menos evoluídos pensarão, eles acharão que aquele espírito mais evoluído não está dando importância porque está sendo frio, distante, sem sentimento algum. Quando, na verdade, estes espíritos mais evoluídos, eles estão sintonizados, conectados e afinizados com Deus, olhando para todo o cenário de uma forma diferente, com mais otimismo, com mais confiança. Ou seja, eles sabem que aquilo que está acontecendo vem de um plano maior. Então, esses espíritos mais evoluídos conseguem manter a tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio e a harmonia porque estão conectados com Deus e têm confiança nos planos de Deus. E eles sabem que tudo aquilo que está acontecendo é necessário, né?
tem uma explicação, um motivo, um propósito. Então, estes espíritos mais evoluídos não se desesperam, enquanto que outros espíritos menos evoluídos, não conseguindo compreender e entender a atitude desses espíritos mais evoluídos, eles imaginam, pensam, acham uma coisa, quando na verdade é uma outra coisa. Então, sem conseguir compreender a atitude, postura e conduta destes irmãos mais evoluídos, estes irmãos menos evoluídos acham, então, mais fácil, né? Eles se colocam numa posição na qual eles podem, então, julgar, condenar, criticar, difamar, falar mal, agir de forma, por exemplo, pérfida, na maledicência, né? Enfim, estes irmãos menos evoluídos não compreendem as ações destes irmãos mais evoluídos. Por quê? Porque eles estão em uma outra dimensão, vivendo uma realidade diferente. Eles mantêm um padrão de pensamento totalmente diferente. Ou seja, eles têm uma visão de mundo, uma visão de universo totalmente diferente, por causa de sua condição espiritual evolutiva. E eles mal interpretam, não conseguem decodificar muitas informações, mensagens, ensinamentos. Então, estes espíritos menos evoluídos, com esta dificuldade para compreender, acham mais fácil criticar, condenar e julgar. Ou seja, estes espíritos menos evoluídos, eles se colocam numa posição e acham que são dignos de julgarem os atos de seus outros irmãos. Tá? Eles se colocam numa posição na qual acham serem dignos de criticar, julgar, condenar, sentenciar, difamar, caluniar, injuriar, escarnecer, né? Satirizar, enfim, agir na maledicência, com o propósito de prejudicar, comprometer o seu irmão. E muitos desses irmãos menos evoluídos, muitos deles, às vezes tramam contra seus outros irmãos, premeditando muitas ações, né? Porque eles vibram, né? Eles se sintonizam, se conectam e se afinizam, né, com as energias mais trevosas, mais densas e sombrias. Então, estes irmãos menos evoluídos, se consorciando com essas energias mais trevosas, eles têm, então, um padrão de pensamento diferente. Tá? Como estes irmãos menos evoluídos, eles alimentam e se nutrem de sentimentos e emoções negativos e destrutivos, o seu padrão de pensamento, então, passa a ficar estereotipado ou, né, cristalizado, engessado, né? A famosa mente engessada, uma mente cristalizada, petrificada ou estereotipada, né, em certos padrões inflexíveis, incapazes de adaptação, né, e raciocínio lógico. Então, estas mentes que foram, então, condicionadas a pensar de uma forma, elas podem, então, terem dificuldade para compreender, né, situações adversas que são novas para esta mente poder codificar. Então, muitas pessoas passam a pensar de formas diferentes, porque isto vai depender também de muitas questões, inclusive de questões idiosincráticas, tá?
ou seja, né, as pessoas, elas advêm de certos padrões culturais, de algumas tradições, costumes, vivências diferentes umas das outras, né? Então, no que diz respeito às idiosincrasias inerentes a todas as pessoas, né, muitas pessoas estão inseridas numa cultura diferente, seguem tradições diferentes, costumes diferentes, alimentam ideologias diferentes, né? Elas mantêm uma certa inclinação, aptidão por certas filosofias, doutrinas ou dogmas, rituais diferentes. Isto faz com que o padrão de pensamento siga uma linha de raciocínio, tá? Mas é a mente que controla o ser ou é o ser que controla a mente? Né? Quem é que controla quem? É a mente quem nos controla ou somos nós quem controlamos a mente? Né? Uma pergunta, né, que eu faço a todos é esta: é você quem controla a sua mente ou é a sua mente que te controla? Então, se a mente estiver doentia, ela pode levar o ser, né, à própria autodestruição. Né? Uma mente doentia, ela é capaz de fazer muitas besteiras. Né? Então, nós temos que alimentar a nossa mente de conteúdos edificantes e benéficos. Tá? Ou seja, temos que aproveitar o nosso dia para condicionar a nossa mente com coisas benéficas. Enfim, lendo informações úteis e edificantes, estudando conteúdos benéficos, altruístas, positivos, instrutivos, né? Nós temos que exercitar a nossa mente com assuntos, temas, conteúdos, questões, enfim, com tudo aquilo que é benéfico, edificante, positivo e que nos fará bem. A mente é como um músculo. Tá? Se nós, por exemplo, deixarmos de exercitar os nossos músculos, eles poderão, então, com o passar do tempo, né, se enfraquecerem, né? Ou seja, podemos perder massa magra, ou seja, podemos perder, né, o volume, né, das fibras musculares se nós não exercitarmos os nossos músculos. O mesmo ocorre com o nosso cérebro. Se nós não usarmos o nosso cérebro, se nós não exercitarmos o cérebro também definha. Né? A massa encefálica acaba não somente diminuindo, mas também perdendo, né, muitas células, como os neurônios. Né? Enfim, assim como existe a sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular, existem outras doenças que podem afetar o cérebro, né, como o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, né, e outras doenças que acometem o cérebro, né, como as demências. Enfim, temos que nos precaver, nos prevenir. Enfim, temos que nos alimentar, nos nutrir de coisas saudáveis, né, para evitar certos dissabores no futuro. Assim como nós devemos nos alimentar de nutrientes saudáveis, né, bebendo água, se hidratando de forma correta e ingerindo alimentos saudáveis para que o nosso corpo físico permaneça saudável, nós devemos também nos alimentar e nos nutrir, né, de conteúdos benéficos para o nosso cérebro. Né? E alimentando e nutrindo o nosso cérebro, a nossa mente, de coisas úteis e positivas,
poderemos então tomar decisões mais racionais, podemos então realizar grandes coisas, né, usando a nossa mente de forma adequada, usando a nossa capacidade mental a nosso favor e a favor do próximo, ou seja, alimentando a nossa mente de conteúdos benéficos, podemos nos ajudar e podemos ajudar a muitos, aos nossos irmãos. Tá? Mente sã, corpo sã, são, espírito são. Então, devemos cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. Eu diria até mais, né? Eu diria para que possamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo físico, das nossas energias e do nosso espírito, né? Então, dessa forma, a gente consegue realizar grandes tarefas, né? Cumprindo nossas missões, né? Atingindo nossos objetivos, né? Auxiliando muitas pessoas que precisam, nos ajudando também, enfim, cumprindo de forma digna e exemplar e vitoriosa, né? Tudo aquilo que empreendermos, né? Vocês devem perceber que não é uma tarefa fácil, mas assim como o corpo físico precisa de nutrientes para se manter saudável, a nossa mente precisa também se alimentar de conteúdos saudáveis, para que a mente permaneça saudável. E, atrelada a tudo isso, existe também um alimento que é o espiritual. Né? O alimento espiritual, ele é benéfico para o corpo físico, para a nossa mente e para o espírito. Né? Nós devemos cultivar a espiritualidade, né? Porque a espiritualidade está em tudo. Então, nós devemos sempre buscar a espiritualidade em tudo. Né? Assim como o nosso corpo físico precisa da água e dos alimentos para se manter vivo, o nosso espírito precisa também se alimentar de assuntos espirituais. O nosso espírito precisa se alimentar de conteúdos espirituais. Então, o alimento espiritual fortalece o nosso espírito. Assim como os nutrientes, né? A comida, a alimentação, a água fortalecem o corpo físico, a leitura edificante, altruísta, nobre e positiva fortalece a nossa mente. Ensinamentos espirituais fortalecem o nosso espírito. Então precisamos também cultivar a espiritualidade, né? E uma mente saudável, ela é capaz de criar, plasmar coisas que se tornem realidade, tá? Então, assim como o nosso corpo físico pode produzir muitas ações e realizar também muitos trabalhos, né? Criando muitas realidades, a nossa mente também ela pode trabalhar da mesma forma, criando realidades. Tá? A gente pensa e quem pensa cria. Então a mente é uma ferramenta poderosíssima, porque através da nossa mente podemos adquirir conhecimentos e o conhecimento é uma arma poderosíssima, porque se soubermos usar os nossos conhecimentos de uma forma positiva, podemos mudar o nosso mundo para melhor, né? Ajudando muitas pessoas e nos ajudando também. E, da mesma forma, quando nós cultivamos a espiritualidade e estudamos sobre assuntos espirituais, fortalecemos também o nosso espírito. Dessa forma, podemos também trabalhar nas nossas energias, né? Porque o corpo físico, a mente
e o espírito são energias, né? São energias em estados diferentes, né? Porque tudo é energia. Energia está em tudo. Então, vocês já devem ter ouvido, por exemplo, alguém dizer que vive no paraíso e outros estão vivendo no inferno. Pois bem, eu digo que aquelas pessoas que acreditam estar vivendo no paraíso estão criando esta realidade. Então, se você pensa que está no céu, no paraíso, você estará no céu e no paraíso. Aquelas pessoas que acreditam estar vivendo no inferno estarão no inferno. Então, a mente, ela projeta as nossas cocriações. Se você pensa em algo, você cocria, você cria. Pensou, criou. E no universo existem muitos mecanismos inteligentes, incompreensíveis à mente humana, mas no universo existem, por exemplo, tecnologias elevadíssimas, fora da compreensão humana, que registram, filmam, arquivam tudo aquilo que fazemos através das ações, tudo aquilo que escrevemos, tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que pensamos. Existe, então, uma espécie de câmera, existe uma tecnologia, existem aparelhos, artefatos, né, nos universos que registram, monitoram, observam, arquivam tudo aquilo que acontece, inclusive as atitudes, as palavras, tudo aquilo que é escrito e os pensamentos de todos os seres. Então, nada fica oculto de Deus. Então, se você pensou, você criou. E os espíritos conseguem ler os pensamentos, né? Nem todos os espíritos conseguem ler os pensamentos. Existem, né, algumas classes de espíritos, né, que conseguem ler, né, a mente, por exemplo, né, de outros seres, né? Existem espíritos que conseguem ler a mente dos encarnados, dos espíritos encarnados, né? Existem espíritos que conseguem ler a mente de outros espíritos. Existem espíritos que conseguem ler também a mente de outros seres, tá? Devido à condição evolutiva de cada espírito, né? Eles conseguem, por exemplo, ler, né, os pensamentos de outros espíritos, né? Existem alguns espíritos que não conseguem ler a mente de outros espíritos, tá? Depende, né, da evolução do espírito, de sua condição e capacidade, tá? Mas na espiritualidade ou na fisicalidade, tá, nós não ocultamos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estão visíveis a muitos espíritos, tá? Inclusive, né, tanto os espíritos da luz como os espíritos das trevas, tá? Então, existem espíritos da luz e espíritos das trevas que conseguem ler os pensamentos de outros espíritos e também dos espíritos dos encarnados, tá? Então, precisamos disciplinar a nossa mente através do nosso aspecto moral, né? Só conseguimos fazer isso através da nossa reforma íntima, né? Modificando, alterando para melhor a nossa conduta, a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso padrão de pensamento. Porque não adianta esconder os pensamentos de ninguém, porque Deus que está dentro de nós, fora de nós, em toda parte, ou seja, Deus está em tudo, em todos os universos, né? Porque ele é onipotente, onipresente, onisciente.
Deus sabe de tudo. Então, não adianta nós escondermos nossos pensamentos de Deus, porque é inevitável. Nós não conseguimos. Deus sabe e conhece o íntimo de cada um, e Deus conhece o pensamento mais íntimo de cada um de nós, tá? E alguns espíritos também podem ler nossos pensamentos, tá? Então, devemos ter em mente, né, que o nosso pensamento é uma energia que está em constante movimento, né? É como um macaco que pula de galho em galho, né? Ou seja, a nossa mente ela oscila, né? Ela oscila. Uma hora estamos pensando positivamente, em outro momento podemos pensar negativamente. Então a nossa mente oscila como um macaco que pula de galho em galho. Então devemos tomar cuidado, devemos disciplinar a nossa mente e domesticá-la. Devemos ter domínio e controle sobre as nossas mentes, tá? Então, para aqueles que, por exemplo, pensam estar no céu, estas pessoas se colocarão no céu, né? E nós sabemos que o céu, o paraíso, o nirvana são as dimensões superiores, né? As dimensões mais elevadas. Agora, aqueles que se colocam no inferno, aqueles que sentem que estão no inferno, se colocarão no inferno, ou seja, nas zonas umbralinas mais densas, nos umbrais, né? Nos planos ou dimensões mais inferiores. Então, devemos tomar cuidado com o que nós falamos, sentimos, escrevemos e pensamos, porque tudo é energia. O que nós pensamos, criamos. O que nós falamos, criamos. O que nós escrevemos, criamos. O que nós sentimos ou fazemos, também criamos. Então, vejam bem, se vocês desejam, por exemplo, um mundo melhor, vocês devem imaginar um mundo melhor. Se vocês querem, por exemplo, adentrarem planos, dimensões ou lugares melhores, vocês devem pensar e imaginar que estão em um lugar, em um plano, em uma dimensão melhor. Então, tudo é um estado de mente, tá? Tudo é um estado de mente, tá? Ou seja, a nossa mente, ela projeta realidades de acordo com aquilo que é emanado por cada um, né? Então, se um espírito ele está em desequilíbrio ou desarmonia mental muito grande, ele poderá se ver em um lugar, em uma localização plano de sofrimento, porque a mente está em desequilíbrio, a mente está em perturbação, a mente é incapaz de criar uma realidade positiva. Então a mente doentia vai criar um cenário totalmente sombrio, tenebroso. A mente criando este cenário triste, sombrio, doloroso, de sofrimento, esta mente então acabará criando este cenário, né, mais denso, mais escuro, mais trevoso, e a criatura, né, o espírito, o ser que projetou isto através de sua mente, acabará então adentrando esta dimensão, este plano de sofrimento, porque a sua mente está em sofrimento. Uma mente saudável é capaz de levar a criatura, o ser, a lugares maravilhosos. Agora, uma mente doentia
ela é capaz de levar também a criatura ou o ser, né, para lugares de dores e aflições. Então, devemos cuidar muito bem da nossa mente, tá? Pensar sempre o bem, pensar no bem constante, fazer o bem e pensar no bem. Devemos limpar a nossa mente de todas as futilidades, fazer uma espécie de limpeza mental, né? Expurgando de nossa mente tudo aquilo que é degradante, tudo aquilo que é prejudicial, né? Esvaziando a nossa mente para que possamos nos libertar dos acúmulos, dos excessos, de toda a saturação que acabou então comprometendo, né, uma mente saudável. Então, existe uma frase, né, mente vazia, oficina do diabo, mas esta frase, né, ela diz respeito a uma outra questão, tá? No sentido de que, né, uma mente vazia significa uma mente que ela não se alimenta de coisas boas e saudáveis, né? Por exemplo, aquela pessoa, ela é vazia, ela não tem conteúdo, ela não se alimenta de coisas benéficas, altruístas, positivas. É uma pessoa vazia, uma pessoa que não tem conteúdo. Neste caso, a mente vazia, pode ser a oficina do diabo, seria uma mente que não é produtiva, é uma mente que não tem conteúdos bons neste sentido, tá? Porque o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com esta frase. Apesar de ser uma frase parecida, semelhante, são interpretações diferentes, tá? Então, esta frase não se aplica, tá? Esta frase, né, mente vazia, oficina do diabo, é em outro sentido, tá bom? É no sentido de que aquela mente se tornou vazia, se tornou improdutiva, sem conteúdo, então propícia, né, a influências nefastas e diabólicas. É uma outra questão, porque o que eu vou falar agora é algo diferente, a interpretação é diferente, tá? São conotações diferentes, apesar de serem semelhantes, é diferente, tá? Quando nós esvaziamos a nossa mente, no sentido de esvaziá-la de excessos, acúmulos, esvaziá-la também de saturações, né, faz com que a mente ela fique mais leve. Ficando mais leve, ela conseguirá absorver, por exemplo, conteúdos novos, conteúdos edificantes e positivos. Então, esvaziar a mente no sentido positivo, ou seja, o vazio ele existe e está em tudo. O vazio preenche tudo, certo? Então, se o vazio está em tudo e preenche tudo, o vazio pode preencher, por exemplo, naquele espaço, polaridades diferentes, né? Então, o vazio permeia tudo, né? O vazio abraça e está em tudo. Quando nós esvaziamos a nossa mente, expurgando tudo aquilo que é prejudicial, nefasto, pernicioso, né? Damos a oportunidade, então, para aquela mente que está esvaziada de acúmulos e excessos, de absorver, então, novos conteúdos edificantes, mais proveitosos, positivos e benéficos.
Então, é um esvaziamento para que a mente ela respire, para que a mente se recupere, se reabilite, né? Se restaure, para que muitas conexões possam ser, então, repostas, né? Para que as células neuronais, né, os neurônios, para que as sinapses, para que o funcionamento cerebral se recomponha, né, se regenere, né, se restabeleça, né, recuperando então muitas funções cognitivas importantes, seria uma espécie de pausa, uma espécie de limpeza necessária para a nossa mente. Este processo pode ser feito através da meditação, através do relaxamento, através de outros exercícios semelhantes aos da meditação, relaxamento, né? Alguns exercícios respiratórios, ou simplesmente outras atividades físicas ou exercícios físicos que induzem ao relaxamento, né? A meditação, né? E também a este refrigério, né? Ao descanso mental, tá? Fazendo esta limpeza mental importante, né? É possível então absorvermos, né, novos conteúdos, novos aprendizados, novas energias, novas ideias, novas concepções. É como uma xícara vazia. A utilidade da xícara está em ser vazia. Se você coloca, por exemplo, uma quantidade de chá numa xícara que estava vazia, ela é preenchida então por aquela quantidade de chá. Mas se eu tentar, por exemplo, colocar um novo conteúdo de chá nesta xícara que já está cheia, será impossível, porque se eu colocar aquele novo conteúdo de chá naquela xícara que já está cheia, o conteúdo do chá vai transbordar. Então, não é possível, né? Então, a xícara será transbordada de chá. Então, existe um ditado, né, chinês, né? Existe uma filosofia chinesa que diz o seguinte: um sábio se encontrou, né, com um monge, e este monge, então, estava de frente a este sábio. E o monge, então, estava com sua xícara de chá já cheia. E o sábio estava conversando com este monge. À medida que o sábio trazia algumas informações importantes a este monge às vezes o interrompia com algumas frases do tipo: "Oh, sim, eu já sei disso. Ah, mas é claro, já conheço." E a conversa foi então se desenrolando, né? Com o passar do tempo, com a conversa, com o sábio trazendo algumas informações e conhecimentos, e o monge sempre respondendo dessa forma: sim, sim, é claro, eu já sei disso, já conheço, já ouvi falar. Chegou um momento em que o monge que estava tomando seu chá e a xícara estava pela metade, o sábio então ofereceu mais chá a este monge, e o sábio então começou a despejar uma nova quantidade de chá,
na xícara para este monge. Quando o sábio começou a derramar este chá na xícara do monge, e o chá começou então a encher a xícara a ponto de transbordar, o monge então advertiu o sábio e disse: pare, a xícara já está cheia, vai transbordar. O sábio respondeu ao monge: sim, eu sei, mas se você não esvaziar a sua xícara antes, como é que você vai poder provar de meu chá? Então, é só um exemplo filosófico, né? Baseado neste aforismo, né? Adágio, ditado, né? Que se nós não esvaziarmos a nossa mente para conhecimentos novos, assuntos novos, né? Conceitos novos, a nossa mente, que já está cheia como a xícara de chá, ou seja, saturada, com muitos acúmulos, esta mente já, então, saturada, acumulada de coisas, de convicções, achismos, conceitos, ideias, convicções, esta mente não conseguirá receber uma nova quantidade de conhecimento. Ou seja, esta mente não conseguirá, assim como a xícara, receber um novo conteúdo de chá. Não conseguirá receber novos conteúdos de informações, conhecimentos, ideias, concepções. Por quê? Porque a mente já está saturada. Há um acúmulo muito grande, né? A mente, ela acabou então arquivando, né, uma quantidade muito grande de informações e ela é incapaz de receber coisas novas. Então a mente acaba repelindo, ela não aceita, ela é incapaz de compreender, aceitar, né, e absorver, né? Então, nós devemos absorver aquilo que é útil, né, e descartar aquilo que é inútil, né? Então, este é um papel muito importante que devemos nos centrar, né? Porque a nossa mente ela pode se tornar, né, uma ferramenta muito poderosa. Basta que saibamos utilizá-la da melhor forma, né? Então, esvaziando a nossa mente, né, de coisas degradantes, de futilidades, banalidades, de conteúdos prejudiciais, para absorvermos, então, conteúdos mais edificantes, benéficos, positivos, né? É algo imprescindível, né? Então, devemos esvaziar a nossa mente para que possamos absorver coisas novas, para recebermos também conhecimentos novos. Enfim, eis que este momento auspicioso chega com o advento da espiritualidade da luz, né? Corroborando para com este trabalho magnífico em todos os sentidos, porque estamos em plena transição planetária, né? Onde o planeta Terra já vibra em quinta dimensão, né? Então devemos, neste momento, né, trabalharmos incessantemente, né, para que nossos corpos físicos, assim como a nossa consciência, também passem a vibrar a quinta dimensão, como o planeta Terra. Então devemos receber, por exemplo, estas novas verdades, estas novas revelações que estão sendo disseminadas pela espiritualidade da luz, com receptividade. Então devemos manter a nossa mente vazia e receptiva a estes novos conhecimentos, as novas verdades, as novas revelações e absorver, né, estes conhecimentos novos, estas informações novas, as verdades e as revelações também,
a fim de que possamos, então, modificar o nosso padrão de pensamento para que a nossa mente se torne mais salubre, mais saudável, porque desta forma poderemos co-criar e criar realidades diferentes, mais positivas, mais prósperas, tá? Porque Deus é plenitude, abundância, prosperidade e felicidade, né? Se Deus está em nós e nós estamos em Deus, deveremos então usar a nossa mente da melhor forma para que consigamos então criar estas realidades, né, de acordo com o nosso padrão vibratório, né? Ou seja, a nossa missão é evoluir, né? Como, né, Allan Kardec disse, né, em uma de suas obras, né, crescei-vos e instruí-vos, né? É muito importante o estudo, porque o nosso trabalho é este, é a evolução espiritual, tá? E devemos, então, treinar a nossa mente, tá? Treinar a nossa mente para que possamos criar realidades diferentes, mais prósperas. Dependerá, então, da evolução do espírito, tá? O estado da mente vai depender muito da evolução espiritual, tá? Devemos buscar esta evolução espiritual, devemos buscar o autoconhecimento, fazer a reforma íntima e buscar evoluir moralmente e intelectualmente ao mesmo tempo. Porque a nossa mente é uma ferramenta que pode ser muito poderosa. Então, vocês compreenderão, então, no momento certo, né? Alguns já compreendem, outros não, outros estão compreendendo, mas no momento certo, todos vão compreender que os planos espirituais são criados, plasmados de acordo com a evolução espiritual de cada ser. E o poder mental depende muito disto, né? Porque muitas realidades espirituais são plasmadas e criadas com o poder da mente. Então, uma mente voltada a Deus criará uma realidade divina. Uma mente desconectada de Deus, ou seja, conectada às trevas, criará outras realidades mais trevosas. Então, para aquelas pessoas que se dizem estar no céu, estão criando uma realidade divina, tá? Então, para todas aquelas pessoas que se sentem que estão no céu, no paraíso, elas criarão uma realidade muito positiva, próspera e divina. Então, estas pessoas que se sentem no céu, no paraíso, no nirvana, elas estarão se colocando numa realidade, né, mais próspera, mais abundante, plena e feliz, porque essas pessoas se colocarão nestas dimensões mais elevadas. Agora, aquelas pessoas que se sentem estar no inferno, aquelas pessoas que sentem que estão no inferno, elas estão criando realidades de acordo com seus pensamentos e se verão no inferno porque estão criando esta realidade. Então, essas pessoas estarão adentrando dimensões mais inferiores, tá? Então, independente do que aconteça, independente do cenário, devemos sempre manter a nossa mente saudável, forte como uma rocha, e devemos sempre permanecer tranquilos, serenos, em paz, equilíbrio, harmonia e conectados no amor, na luz de Deus. Desta forma, poderemos então criar realidades mais positivas e abundantes e prósperas, tá bom? É isso que eu gostaria de trazer para vocês.
Pensem positivo e tudo se concretizará, tá bom? Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até breve.